Olá pessoal, na aula de hoje iremos falar sobre o tópico 2, leilão. O que é o leilão e as noções gerais sobre leilão. Vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam acompanhar aí pelo e-book. Primeiramente, definição de leilão. O que é um leilão? O leilão é uma concorrência, né? Uma venda em que o maior lance ele vai ser o vencedor. E pode ser originado, por exemplo, no contrato de alienação fiduciária, em que se você deixar de cumprir as suas prestações de dia, o seu imóvel será levado a leilão para quitar a dívida. Ou leilão pode ser também oriundo de uma execução forçada, uma execução judicial. Por exemplo, um caso de um trabalhador que entra com uma ação contra a empresa, ganha e a empresa tem que leiloar um imóvel para quitar essa dívida com o trabalhador. Então, passadas as definições iniciais de leilão, vamos falar aqui que o leilão ele tem uma característica muito peculiar, que ele é bem democrático no sentido que qualquer um pode participar e não há diferenciação entre rico, pobre. Existe sim diferenciação no sentido daquele que mais se prepara para o leilão. O leilão, como eu falo, o leilão você ganha antes da data do leilão, todo o trabalho prévio. Então, aquela pessoa que se capacitar mais, pesquisar mais, fazer um trabalho de campo bem feito, diligenciar junto ao imóvel para obter todas as informações, se existe ação judicial, se não existe, essa pessoa ela tem mais informações reais e ela realmente tem condições de saber exatamente até onde ela pode ir com o lance. Então, por isso é importante fazer esse trabalho prévio. Item 2.1, modalidades de participação. São 3 modalidades de participação do leilão. O presencial, que está caindo muito em desuso, ele era muito usado antigamente, mas com o advento da tecnologia, da informática, da internet, existe agora o leilão online, que você pode fazer seu cadastro tudo através da internet. E o simultâneo seria aí um misto, né? Vale o presencial e vale o online, os dois são realizados ao mesmo tempo para o mesmo imóvel. Então, o presencial, a origem do leilão presencial remonta à época antiga, né, em que o leilão era realizado nas praças públicas, onde era levantada uma bandeira, uma hasteada, lá, uma lança, para dar publicidade ao ato. Isso hoje não existe mais, mas ficou aí o termo hasta, né, que é muito utilizado hoje em substituição ao termo leilão. E o leilão online, como nós já falamos, é o advento da tecnologia. Tudo hoje em dia é feito pela internet e é a tendência. A maioria dos leilões hoje são online, alguns simultâneos online com participação presencial também. No online, nesse tipo de leilão, o credenciamento, o lance e o pagamento, eles são todos realizados eletronicamente. Para participar, você tem que fazer o cadastro prévio no leiloeiro. Se vocês acompanharem aqui, ó, trouxe aqui uma tela do leiloeiro Zuckerman, que tem aqui habilite-se e dê seu lance, que é diferente. Uma coisa é você se credenciar, se cadastrar no site do leiloeiro. Beleza, isso aí é o inicial. Posteriormente, para participar do leilão específico, você tem que se habilitar, aquilo, habilite-se, para aquele lote específico. Eu vou abrir com vocês aqui a página no leiloeiro, Biase. Eu já sou cadastrado, eu poderia entrar simplesmente aqui, botar meu login e senha, mas não vou fazer isso agora. Vamos simular aqui que eu não fosse cadastrado, que eu fosse me cadastrar agora. Qual o procedimento? Clicar aqui no cadastre-se. Vai abrir a tela aqui, pessoa física ou pessoa jurídica. Nome completo, CPF, RG, data de nascimento, sexo, estado civil, todas as informações pessoais, endereço, informações de contato, login, senha. E aqui é muito importante, os documentos que você vai ter que enviar para o leiloeiro no seu cadastro inicial no site. CPF, RG, comprovante de endereço. Esse é o básico, é o que é pedido normalmente. Então, você pode fazer tudo pela internet, só escolher o arquivo aqui, anexar, enviar, e seu cadastro vai ser aceito pelo leiloeiro. E após isso, o leiloeiro ele vai te passar, vai te encaminhar um e-mail confirmando o seu cadastro. Pois bem, aqui, recebi o e-mail, cadastro aprovado. Pierre, seu cadastro foi aprovado, agora você já pode se habilitar em nossos leilões. Perceba que ele fala em se habilitar, porque meu cadastro está pronto, mas para participar
de algum leilão de um lote específico, eu tenho que me habilitar no lote. Ok? Então vamos voltar aqui para o nosso e-book. Então, cadastro feito, eu clicaria lá no Habilite-se, pronto, estaria habilitado, poderia dar meu lance normalmente, no conforto da minha casa, sem precisar me deslocar até o local de realização do leilão, se ele estiver sendo realizado em ambiente físico também, de forma simultânea. Um destaque aqui que, apesar de tudo ser online, sempre é necessário fazer a vistoria em loco para você obter informações relevantes sobre o imóvel e participar do leilão de forma segura. Simultâneo, como falei, é a mistura dos dois, quando há participação presencial junto com participação online. Item 2.2. Quais são os tipos de leilões? Leilões extrajudiciais e judiciais. O extrajudiciais eu vou detalhar com vocês. Judiciais será detalhado pelo Pedro. Então, um resumo aqui, o leilão extrajudicial, como eu já falei, o próprio nome diz, é extrajudicial, ou seja, não envolve a justiça, ele corre todo sem a participação do Poder Judiciário. Por exemplo, um contrato de alienação fiduciária que é descumprido e o imóvel vai a leilão para quitar a dívida. É muito importante prestar atenção na diferença. Judicial vai envolver a justiça, vai ser algo que uma ação demandando uma terceira pessoa e no curso do processo o juiz vai determinar a penhora do bem para que o bem não seja alienado, vendido e nesse momento o bem ele fica ali guardado esperando a decisão para ir a leilão para quitar a dívida. Aí entra um tópico de leilão judicial que será abordado pelo Pedro. Então, definição. Leilões extrajudiciais são aqueles que não decorrem de um processo judicial, não ocorrem em decorrência de um litígio vinculado a uma ação judicial ou em curso no Poder Judiciário. É uma vantagem do extrajudicial que ele é mais rápido, mais célere, porque não precisa de participar, de abrir ação no Poder Judiciário, ficar peticionando, a coisa flui muito mais rápido. Destacando aqui que os leilões extrajudiciais mais interessantes são aqueles decorrentes da consolidação da propriedade por instituições bancárias, que é a maioria, né? A maioria, vamos dizer assim, 99% dos casos são esses leilões. Lembrando que pode haver leilão através da lei de alienação fiduciária e pode haver leilão também de pessoas. Por exemplo, um particular pode pegar o seu imóvel e botar num leiloeiro para vender, não tem problema nenhum. É muito raro, mas acontece. Leilões judiciais, aqueles decorrentes de um procedimento judicial, como eu já falei, e decorrem de uma ação judicial e é ordenado pelo juiz. Em tese, são leilões que oferecem menos riscos, pois há um controle realizado pelo Poder Judiciário e pelas partes, sendo, portanto, um leilão mais seguro. Então, o pessoal, quando ouve o termo leilão judicial, ouve alguma coisa relacionada à justiça, já fica com medo, já acha mais complexo. As matrículas normalmente têm muita penhora, indisponibilidade, às vezes sequestro, e acabam fugindo e não participando, e pode sim ser uma ótima oportunidade. A gente diz que ele é mais seguro porque ele já passa pelo crivo do Poder Judiciário. Então, assim, ele já está sendo analisado ali pela Justiça, né? Se houver alguma demanda ou anulação, normalmente já é feita no meio do processo. E após o processo, após a emissão da carta de arrematação, a pessoa tem até 10 dias para questionar alguma coisa. Passados esses 10 dias, não há mais essa possibilidade. Então, a gente considera que ele é bem seguro e vantajoso por já passar pelo crivo do Poder Judiciário. Obviamente, não significa que não exista risco, né? Risco sempre existe em todos os investimentos. Em tudo na vida há risco, né? Nosso trabalho é realmente minimizar o risco. Deve-se ter muito cuidado com as estimações do devedor e com a possibilidade, ainda que remota, do imóvel ser objeto de leilão em outro processo da comarca. Por que você tem que prestar atenção na estimação do devedor e de eventuais outros credores? Porque essa é a maior causa de nulidade de processo, é quando não há a intimação ou do devedor ou de outros credores, que pode ocorrer do imóvel já ter sido penhorado por outros credores
está sendo leiloado agora, e os outros credores têm que tomar conhecimento, eles têm que ser intimados da realização do leilão, até para poderem se habilitarem o crédito no concurso de credores. Então, é muito importante, é uma das verificações que a gente vai abordar, e não pode deixar de passar, pois é causa de nulidade. Então, finalizamos o tópico 2. Na próxima aula, começamos com o tópico 3, que vamos abordar leilão extrajudicial com a lei de alienação fiduciária. Até lá!